dia, meus queridos. Hoje de manhã eu me acordei, estava lendo esse versículo aqui, pessoal. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Hoje de manhã eu estava me lembrando desse versículo aqui e vou mostrar para vocês o porquê, pessoal. É muito interessante, né? Aqui o apóstolo Paulo dizendo que ninguém pode pôr outro fundamento do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aqui, ó, está falando de fundamento, está falando de sábio construtor. Isso aqui no mundo espiritual. Me acordei hoje de manhã, estava vendo aqui umas construções, uns fundamentos aqui em frente à minha casa e comecei a meditar neste versículo aqui no mundo espiritual. E vou te explicar o porquê. Ó, aqui nós temos uma máquina, pessoal, que aqui vai construir um prédio e aqui é uma máquina que faz o fundamento. Olha o tamanho aqui dessa. Esse aqui enfrenca na terra e enche de cimento e coloca uma base de ferro, né? E aqui embaixo já está o ferro, ó. Já colocou aqui, tampou com terra, mas aqui já está a base do fundamento. E aqui, pessoal, eles vão construir esse prédio grandão aqui não. Aqui vão construir esse prédio grandão. E lá estão fazendo a perfuração do fundamento, ok? Aí eu comecei a refletir aqui e vou passar uma reflexão aqui para vocês. Vamos lá, meu filho. Aqui o apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento. Aqui eu estou vendo uma construção física, né? Que a Bíblia diz que, em Lucas 17, que o reino de Deus não é físico, não é visível, não é palpável, né? O reino de Deus é espiritual, né? E o apóstolo Paulo falando que ele, né, como sábio construtor, pôs um fundamento e o fundamento é Cristo. No reino de Deus, meu irmão, no reino de Deus, a Bíblia diz que, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, né? Ali está sendo posto um firme fundamento, com aquela perfuração, está sendo posto um firme fundamento, né? Uma perfuração gigante. E as pessoas têm fé que ali vai ser construído aquele prédio, né? As pessoas têm certeza que ali vai ser construído aquele prédio em nome de Jesus, né? Eles têm fé. E no mundo espiritual a Bíblia diz assim, ó, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Como eles estão esperando um prédio ali, eles têm a certeza que aquele prédio vai sair, assim é a nossa fé. Quando você tem fé em Deus e espera no Senhor. E por que eu trouxe essa reflexão de um prédio, de uma construção, né? Porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que eu e você, quando nós aceitamos Jesus, nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus habita dentro de nós como um santuário, como um templo. 1 Coríntios 13, 16. Só que muitas vezes, pessoal, a pessoa fala assim, mas eu também tenho, eu também não tenho. Jesus veio na terra, morreu, ressuscitou e falou assim, olha, aqueles que amar a minha palavra, João capítulo 14, versículo 15, aqueles que amar a minha palavra, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai habitar dentro de vocês. E a Bíblia diz que as pessoas do mundo não podem receber, porque não vê e nem conhece. As pessoas do mundo não podem receber porque não vê nem conhece, porque não busca as escrituras, né? E a Bíblia diz assim, ó, e vocês vão receber o Espírito Santo e habitará dentro de vocês, né? E estará com vocês, aqueles que amam a minha palavra. E o mais interessante agora da casa é porque assim, ó, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz assim, ó, aqueles que ouvem esta minha palavra, né? Aquele que está ouvindo o que eu estou falando agora e coloca em prática, né? Ou aquele que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática, a Bíblia diz que é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Só é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
como estão fazendo aqueles prédios ali, estão colocando ali uma base de cimento, de ferro forte e resistente, né, uma rocha para fazer o prédio em cima. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica são comparados ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha, essa rocha é Cristo, né? Como o apóstolo Paulo, que ninguém pode pôr outro fundamento. Agora eu li para vocês em 1 Coríntios 3:10, que ninguém pode pôr outro fundamento. Esse fundamento é Cristo. No mundo espiritual, esse fundamento é Cristo. A rocha é Cristo. E a Bíblia diz ali em Mateus 7:24-27, que aquele que ouve esta palavra, aquele que ouve e não coloca em prática, é comparado ao homem insensato, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Que edificou a sua casa sobre a areia. Que desceu a chuva, correu o vento e combateu contra aquela casa, né? Desceu a chuva, correu o rio, assoprou o vento, combateu contra aquela casa e foi grande a sua queda, porque estava edificada sobre a areia, não tinha fundamento sólido. E quando eu falo assim, ó, que nosso corpo, né, habita o Espírito Santo, a Bíblia diz que Lucas capítulo 11, né, versículo 24 a seguir, a Bíblia diz que Deus habita dentro de nós, ou o inimigo habita dentro da pessoa, né, conforme o caminhar, o andar da pessoa. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, fala as pessoas que o inimigo habita. E a Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, as pessoas que o Espírito de Deus habita, né? Que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que a Bíblia diz que conta essas coisas na lei. E Lucas capítulo 11, versículo 24, diz assim, ó, que quando a pessoa aceita Jesus, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo começa a habitar dentro dela, a Bíblia diz que o Espírito que outra hora estava dentro dela, o Espírito maligno, ele sai do corpo da pessoa, e começa a habitar por lugar árido. Ele sai do corpo da pessoa e começa a habitar, procurando outro lugar para ele habitar. E a Bíblia diz que ele sai para achar outro lugar para habitar, e a Bíblia diz que se ele não conseguir achar outro lugar, ele volta para aquela casa, para aquele corpo, para aquele lugar que antigamente era o santuário de Deus. E a Bíblia diz que ele traz mais 7 espíritos pior do que ele. E a Bíblia diz que vem um espírito, já entra dentro dele, está mais 7 pior do que ele. E aquela pessoa, se ela é uma pessoa má, ela fica pior ainda, né? E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que vivia um homem na cidade de Gadara, que tinha uma legião de demônios, 6.000 demônios dentro do corpo dele. E este homem vivia no cemitério. A Bíblia diz que as polícias prendiam, não conseguiu conter esse homem vivia no cemitério pelado. E a Bíblia diz, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, que Jesus atravessou o mar da Galileia, foi até aquele lugar, expulsou o demônio daquele homem. Toda aquela legião de demônios saiu do corpo daquele homem vestiu uma roupa e estava em sã consciência. Ou seja, só Deus pode transformar a minha e a sua vida. Só Deus pode habitar dentro da minha e da sua vida, quando nós buscamos a sua palavra. E infelizmente hoje tem muitas pessoas que sofrem angústia, tristeza, né? Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, ok? Que Deus abençoe você, a sua vida. Eu só estou fazendo hoje uma reflexão sobre fundamento, ok? Onde a sua casa está alicerçada. Se é no mundo espiritual, se é no fundamento que é Cristo, ou está fundamentada na areia. Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa fundamentar a sua casa, a sua família no mundo espiritual em Jesus Cristo, ok? Que Deus te abençoe.